Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito tranquilos, muito seguros em casa. Essa vai ser a nossa primeira videoaula assim, nesse modelo que vocês estão vendo, né? Nós tivemos na semana passada uma videoaula um tanto diferente, né? Com o que vocês enxergavam mais a parte visual das coisas, e agora eu resolvi mostrar o meu rosto para que vocês... para que a gente possa ter uma aula um pouquinho mais parecida com o que são as nossas aulas em sala. Não que isso seja bom, perfeito, que tem que ser o modelo de sempre, mas acho que de vez em quando acho que a gente pode ter esse tipo de conversa mais tipo cara a cara, né? Mais ou menos, né? Cara a cara. Bom, a aula dessa semana, então, nós vamos ver um pouco mais de teoria da formação da democracia que temos hoje, e nós vamos falar de democracia moderna e democracia contemporânea. Entrar um pouco na democracia contemporânea, mas nada muito específico sobre isso, mais democracia moderna mesmo. Não esqueçam de fazer as anotações de vocês a respeito da nossa aula, de acordo com o que está no documento que eu deixei lá no Perseus. E qualquer dúvida que tiverem, saibam que podem contar comigo, perguntem, mandem dúvidas, sugestões, questionamentos, enfim, críticas, o que vocês quiserem, né? Estamos em processo de aprendizagem de como essas aulas à distância vão funcionar, por quanto tempo elas vão acontecer. Ninguém sabe muito bem ainda, apesar de termos uma data já estabelecida, mas é importante que a gente tenha isso em mente, que essas datas podem ser flexibilizadas, tá bom? Bem, vamos lá então? Vamos começar. O primeiro tópico que nós vamos abordar é uma recuperação assim, um remember de como nós estamos entendendo hoje em dia a palavra indivíduo. Quando eu pergunto indivíduo, o que vem na mente de vocês, né? Eu não tenho como saber porque vocês não vão poder me responder agora, mas pensem um pouco sobre o que isso significa. Nós vimos isso um pouco no primeiro ano, né? E acho que a gente precisa recuperar um pouco. A palavra indivíduo, ela vai ser bastante difundida na Europa, sobretudo entre os filósofos no período do Iluminismo, né? E por que isso? Porque se tem uma ideia de que junto com o Iluminismo a gente vai ter as bases do pensamento liberal, né, do liberalismo clássico. E lá no liberalismo clássico, a ideia de propriedade, ela não é uma ideia vinculada à coletividade, né? Eles tinham muito aquela ideia de pensamento anti-feudal, anti-medieval, né? De que, bom, eu não posso organizar uma sociedade moderna, né, não medieval, dentro de uma lógica da coletividade. Eu preciso organizar essa sociedade a partir de um pensamento bastante individualizado. Então nasce essa figura do indivíduo, né? Se a gente pensar agora, vamos fazer uma analogia para tornar isso um pouco mais concreto. Vamos pensar na nossa escola, tá? O que tem na escola? A gente tem a escola, de modo geral, mas a gente tem o pátio de entrada, a gente tem as salas de aula, a sala da secretaria, a direção, o laboratório de informática, o saguão. Ou seja, eu tenho várias partezinhas pelas quais eu posso dividir a escola, né? Eu posso desenhar cada partezinha separada ali, e ainda assim depois, se eu juntar tudo, eu vou ter uma escola. Mas se eu deixar separado, eu vou ter bem certinho a função de cada uma daquelas partes. Isso a gente está falando então de um organismo, né, que é divisível. Eu posso dividir a escola em várias partes. Agora, pense no professor Evandro. Vocês podem dividir o professor Evandro? Não podem, né? Porque se dividir o professor Evandro, ele vai ficar sem um braço, sem uma perna, sem cabeça. E aí depois, quando tu montar de novo, não tem como montar o professor Evandro de novo. Então, o que é o professor Evandro? O professor Evandro é um indivíduo. Um sujeito que não é divisível. Eu não posso dividir esse sujeito. E é isso que significa a expressão indivíduo, né? E ela vai surgir, então, junto com a ideia de propriedade. E junto também com a ideia
de Estado, lá na formação do Estado moderno. Lá naquele momento em que os filósofos estavam debatendo como seria a vida na modernidade, e nasce a noção de Estado, nasce a noção de indivíduo, e eles vão tentar recuperar também a noção de democracia. Por que eu estou falando então de Estado e indivíduo junto com democracia? Porque é impossível pensarmos o conceito de democracia moderno sem pensar em indivíduo. Tá? Quando nós temos uma discussão de como o Estado vai acontecer na modernidade, nós vamos ter 3 filósofos que vão nos ajudar a montar, digamos assim, um quadro mental, e vocês podem montar esse quadro nas anotações de vocês, da seguinte forma. O nome desses filósofos são, em primeiro lugar, Thomas Hobbes. Em segundo lugar, John Locke. E em terceiro lugar, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, né, que se escreve. Rousseau. Depois, se vocês quiserem, eu posso enviar os nomes, se vocês não conseguirem pesquisar os nomes deles pela internet. Tá? Por que esses 3 filósofos são importantes? Porque eles vão dar a base da democracia moderna, pensando na lógica do Estado, pensando na lógica do indivíduo. E vamos começar pelo primeiro nome que eu falei para vocês, que é Thomas Hobbes. Hobbes é um filósofo da modernidade, vai ficar muito conhecido pela frase o homem é o lobo do próprio homem. Ele tinha uma tese filosófica que a gente chama de ontológica, né, que é da origem dos seres humanos, que ele vai dizer o seguinte: olha, todo ser humano tá louco para matar o outro, porque a gente quer sobreviver. Se eu tiver no meio de uma floresta com mais 20 pessoas, vocês já devem ter assistido esses filmes, Jogos Vorazes, agora mais recentemente O Poço, coisas assim. Se eu tiver que sobreviver, dane-se o outro. O meu instinto de sobrevivência vai dizer que a outra pessoa, sinto muito, paciência, né? Mas eu tenho que ficar em primeiro lugar. E se a gente pensar isso em sociedade, ele vai dizer que vai acontecer a mesma coisa. Se não tiver um Estado ali, se não tiver lei, se não tiver organização social, se não tiver polícia, se não tiver um rei, vai todo mundo querer se matar, né? E ao todo mundo querer se matar, ele precisa ter uma ordem, precisa existir uma ordem. Quem é que vai dar essa ordem? Hobbes vai dizer: quem organiza essa bagaça aí é o Estado. Quem é que domina o Estado? O rei. Então, para Hobbes, a palavra democracia é balela. Ele vai achar que a única forma de viver em sociedade dentro do Estado moderno é centralizar todo o poder na mão do rei. Sabemos que isso aconteceu, sim, sobretudo na França, e vai ter um nome bem bonito, que é absolutismo. Hobbes vai ser um cara que vai defender o absolutismo com unhas e dentes, porque ele vai dizer que a única forma de existir uma sociedade boa é se todo o poder estiver na mão de uma pessoa que vai conseguir controlar esta sociedade, porque a gente não tem capacidade de se controlar. Esse era um cara. Mas um outro sujeito que discordava abundantemente de Hobbes vai ser um cara chamado John Locke, também conhecido como o pai do liberalismo clássico, ou um dos pais do liberalismo clássico. Locke vai dizer o seguinte: olha, eu entendo que vocês achem aí que o homem é o lobo do homem, que essas coisas aí que acontecem, mas eu tendo a discordar. E por que eu discordo? Porque se eu tenho uma sociedade inteira que precisa se organizar e que essas pessoas que estão dentro dessa sociedade, tu acha que elas são más? Eu discordo. Eu não acho que elas sejam más por natureza. Eu acho que é preciso ensinar as pessoas o que é o bem, o que é o mal. Então eu preciso ensinar as pessoas a serem cidadãos. Se eu ensinar as pessoas, tá lindo, tá maravilhoso. Então, o sujeito vai nascer, ele não manja de muita coisa, ele não sabe muita coisa. Eu tenho que ensinar para ele
o que é o bem e o que é o mal. Eu tenho que ensinar para ele o que pode fazer, o que não pode, né? Então o Locke vai começar a criar uma ideia de direito. O que é o direito, né? O que é organizar a sociedade a partir do ensino. Eu ensino as pessoas a fazer o bem e ensino que se elas fizerem o mal, elas vão pra cadeia, vão pras galés, sei lá pra onde elas vão, né? Vão morrer, sei lá o que vai acontecer com elas. Mas elas precisam fazer o bem, mas elas precisam saber o que era o bem. A partir do momento em que eu ensinei essa sociedade o que é o bem e o que é o mal, eu dou o direito a essas pessoas, a escolher se elas querem seguir o bem ou se elas querem seguir o mal. Mas eu também dou a elas o direito de decidir quem, dentro da cúpula dessa sociedade, vai governá-las. Então Locke, quando eu digo que ele é o pai desse pensamento liberal, ele também vai ser o pai daquela democracia que nós estudamos na semana passada, que é a democracia representativa. Por quê? Porque ele vai dizer que a única forma de organizar uma sociedade para que a vida seja boa é através de uma democracia, mas não aquela democracia dos gregos antigos, uma democracia nova, uma democracia nossa, que seja com base em representantes, porque eu não tenho mais espaço para todo mundo estar dentro do poder. Eu preciso de representantes. Então as pessoas vão votar nos seus representantes e estarão acolhidas dentro do parlamento. E há o terceiro que eu falei para vocês, que é o Rousseau. Rousseau discorda tanto de Hobbes quanto de Locke. Por quê? Porque para Rousseau o homem não nasce, ou o ser humano, né, o homem e a mulher, não nascem como pessoas más. E eles também não nascem como uns idiotas que não sabem o que é o bem e o que é o mal. Eles sabem o que é o bem e o que é o mal, mas eles escolhem sempre o bem. Então para Rousseau, o bem está dentro de cada um de nós. Quando alguém faz alguma coisa errada, comete um crime, não é que eu sou uma pessoa má, é que a sociedade me corrompeu, para Rousseau. Então tem a célebre frase do Rousseau, que é: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Porque ele acha que as pessoas nascem pro bem, elas são pessoas que, show de bola, se deixar, largam uma bola no meio do campo, vai todo mundo jogar futebol como se fosse gentlemen, cavaleiros, né? Ninguém vai sair dando carrinho em ninguém vai sair dando cotovelada em ninguém. Não, tá tudo bonito, tá tudo certo. Então, por esse motivo, ele vai dizer: gente, não tem problema. Se a gente quer montar uma sociedade democrática, eu acho lindo. Vamos fazer como os gregos faziam. Bota todo mundo dentro de uma sala e diz para essas pessoas cheguem a uma conclusão. Rousseau vai ser o cara responsável por defender a volta de uma democracia direta na sociedade moderna. Sabemos que ele não venceu, né, essa disputa. Essa disputa vai ser definida algum tempo depois, quando todas as monarquias, ou todas não, mas uma boa parte das monarquias absolutas caem, e o absolutismo deixa de ser uma grande força política na Europa, e nós vamos ter então uma espécie de monarquia constitucional. Inclusive aqui tivemos no Brasil, né, em que tem um monarca, tem um parlamento, tem partidos, enfim. E como tem ainda até hoje na Inglaterra, pra gente ter ou mesmo na Espanha, pra gente ter parâmetros mais atuais, contemporâneos. E aí vão ter dois nomes que vão ajudar a consolidar então a democracia que venceu, que é a democracia representativa. Que nomes são esses? Alexis de Tocqueville e o sujeito chamado Stuart Mill, que vimos na época quando estávamos estudando lá na filosofia o Mill em ética e moral e ética, né? Moral e ética. E esses dois sujeitos vão defender então que é preciso que haja uma democracia e que essa democracia precisa ser através da representação. Só que o que acontece? Esse é um modelo de democracia liberal. Ele segue padrões, inclusive econômicos. Por isso que no começo nós vamos ter aquela clássica ideia de que só vota quem tem propriedade. Só vota quem tem condições de votar, ou quem tem intelectualidade para votar.
que são modelos excludentes e que depois de um tempo caíram por terra, né, com teorias contemporâneas que nós não vamos ver hoje. Mas essa teoria moderna, então, ela vai ser representativa e ela vai exigir uma certa participação econômica na sociedade para que os sujeitos tenham acesso ao voto. Tá? E por esse motivo é que também nós vamos ter críticos da democracia representativa, como, por exemplo, o marxismo do século XIX. Né? O marxismo vai propor uma sociedade democrática, mas não esse modelo de democracia que nós temos hoje, e não um modelo de democracia que está presente lá nos liberais, porque eles vão ser antiliberais. Qual é o modelo de democracia dos marxistas, então? Ou o modelo de democracia marxiano, criado por Marx? Um modelo que, na verdade, nem tem um nome democracia. A palavra democracia, ela virou positiva somente no século XX, né? Até o século XIX ela não era uma coisa que todos aceitavam, né? O marxismo não aceitava, por exemplo, a democracia. No século XIX, correntes modernas, contemporâneas é que aceitam a democracia do marxismo, mas isso é o papo para outra conversa. Mas Marx vai dizer o seguinte, olha, essa democracia liberal ela não serve porque ela deixa de fora o operariado, o proletariado. Então, ele vai ser um grande crítico da democracia e vai propor a ditadura do operariado, a ditadura do proletariado. Então, é o momento em que a palavra ditadura aparece, né, na teoria política moderna, contemporânea já, e a partir dessa ideia de ditadura ele vai dizer, olha, as pessoas vão poder votar, elas vão poder ter acesso, mas se eu deixar livre, correr livre, a tendência é que o capital faça com que as pessoas com mais dinheiro vençam essa corrida o tempo todo. Então eu preciso garantir que no topo na liderança política desse sistema, eu vou ter um operário, um proletário. Né? A gente pode discutir se isso deu certo ou não. Né? Há críticos, mesmo dentro do marxismo, há críticos que dizem que isso não deu certo. Há gente que diz que deu certo, nós não vamos falar disso agora. Mas esse é um principal pensamento contrário, digamos assim, à ideia de democracia liberal moderna. Por isso que também a gente, quando fala em democracia representativa, muitos vão chamar de democracia burguesa. Por quê? Porque ela segue um padrão de pensamento liberal, um padrão de pensamento que não é absolutista, um padrão de pensamento que não é monarquista, um padrão de pensamento que não é marxista, é um padrão de pensamento liberal, portanto, retomando ao liberalismo no início do século XVII e XVIII, pensamento burguês. Né? Só que aí, junto com tudo isso, a gente vai ter uma teoria moderna que vai estar presente até os dias atuais, que é a teoria de Montesquieu. Montesquieu vai dizer o seguinte, era um cara que vivia no período do grande foco na racionalidade, na razão, né? Ele vai dizer que a única forma de organizar o Estado é separando cada parte desse Estado em caixinhas. Então ele vai ser o responsável por organizar um sistema que vai dar conta só de criar leis, um sistema que vai dar conta só de regulamentar essas leis e cuidar para ver se está todo mundo seguindo, e um sistema que vai cuidar da execução dessas leis, vai mandar fazer as leis. Cada um desses sistemas vai se fiscalizar. É a separação dos poderes. Então Montesquieu vai ser responsável por propor a divisão dos três poderes. Que poderes são esses? O parlamentar, né? o poder legislativo, que vai criar as leis. O poder judiciário, que é o poder que vai dar vai regulamentar essas leis, vai fiscalizar para ver se elas estão sendo cumpridas, para ver se está tudo dentro das normas. E o executivo, que é aquele poder que vai dizer quando a lei pode ser aplicada, ou melhor, quando ela pode começar a valer e quando ela não pode começar a valer. O que acontece é que nós temos uma interlocução entre esses três poderes o tempo todo, e é isso que compõe o Estado, digamos assim, pela lógica de Montesquieu.
Estamos chegando a 20 minutos de vídeo. Esse foi um resumo de assuntos que nós podemos encontrar lá no livro didático, a partir da página 156. Então, estudem a partir do livro, estudem a partir do que vocês viram aqui e façam as anotações de vocês e mandem lá na plataforma, porque eu estou sedento para ler os textos e os tópicos e os mapas, o que vocês quiserem anotar aí, porque não tem muita coisa para fazer nessa quarentena, né? Então, vou curtir bastante ler o que vocês vão me mandar aí, certo, gente? Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima.